Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? Nossa história começa com nossa protagonista acordando depois de mandar um post dizendo que não quer ir trabalhar. Nisso ela vê que seu post já rendeu 1.000 de likes em poucos segundos. Com isso conhecemos nossa protagonista que se denomina Shingeki no Eroko, pois esse é o nick dela na internet. Eroko é uma NIICH, que é uma sigla para Not Currently Engaged in Employment, Education or Training, ou atualmente sem emprego, estudando ou com formação profissional. Ela vive seus dias sozinha em casa e postando coisas de suas fantasias eróticas, e acho que dá pra entender de onde vem tantos likes. O problema mesmo é que suas economias acabaram e ela não consegue ver outra escolha senão trabalhar. Ela preferia passar o resto do dia assistindo animes e jogando videogames, ainda mais que tem vários animes da temporada que ela está seguindo, mas não tinha jeito. Ela iria precisar se separar do seu fã, que é uma pelúcia. Ela fica bem triste lembrando que enquanto os seus husbandos têm 17 anos, ela chegou aos 27 e nisso ela se arruma para ir trabalhar como ajudante. Chegando no local do trabalho, a faz tudo Amagiri, ela se apresenta como Shindou Eruko, só que ela já avisa que as pessoas costumam errar seu nome e chamá-la de Eroko. Ela enaltece ainda mais esse erro do pessoal e seu chefe fica até meio assustado. Ele se apresenta como Sugita, o representante do presidente, e diz que apesar de ser um serviço manual, aquilo não seria realmente difícil. Eruko imagina que seja o trabalho certo para ela. Sugita menciona que apesar de terem mais funcionários, ela não iria trabalhar com eles, pois todos pegam horários diferentes. Eruko pergunta o que teria que fazer e Sugita diz que, como era seu primeiro dia, ele iria deixar ela responsável pela limpeza. O problema é que Eruko começa a imaginar que Sugita deve ter uma giromba enorme. Percebendo que não estava escutando, Eruko tenta se concentrar pois ela acabou ativando sua mentalidade ilusória da Eroko. Nisso ela diz que ela é boa na limpeza, apesar de nem limpar o próprio quarto ela limpa. Sugita fica animado com isso e, enquanto ela se perde em fantasias de poder se jogar no meio da bagunça pensando em estar em uma multidão de fãs, ele diz que vai designar um outro funcionário para ajudá-la, o que deixa Eruko confusa por ser a única no local, até que alguém chega. Esse alguém é um estudante que já se desculpa pelo atraso e leva uma bronca do Sugita, pois ele já tinha avisado sobre a novata. Mas enquanto isso, Eruko fica impressionada por ele ser um estudante do ensino médio. Sugita o chama de Hoshi e apresenta a Eruko para ele. Enquanto os dois conversam, Eruko fica preocupada tentando saber o que fazer. Afinal, Hoshi é completamente o tipo de cara que ela gosta, o que a deixa bem inquieta. Ela tenta manter a Eroko controlada dentro dela e se apresenta para o Hoshi, mas nisso ela menciona ter 25 anos e comenta sobre o erro que cometem com o seu nome. Só que nisso ela já fica preocupada por ter mentido sobre sua idade. Porém, os dois pareciam bem chocados com outra coisa. Eruko fica doida lembrando que sua idade real está marcada no seu currículo, imaginando o que poderiam pensar sobre ela. Mas eles nem conseguiam parar de lembrar dos enormes melões balançando quando ela se levantou para falar. Depois disso, eles se arrumam para irem limpar um banho público. Hoshi explica que eles costumam trabalhar em locais diferentes, geralmente, e ela entende que isso seria o esperado de um serviço manual. O problema é que ela começa a ficar pensando sobre estar sozinha em um banheiro com um estudante do ensino médio, e fica se tremendo. Hoshi menciona que, como a limpeza não é exatamente difícil, ele não precisa explicar muita coisa para ela. Eruko nota que ele acaba sendo bem frio às vezes, mas nessa ele tinha razão. Só que com o tempo, ela fica encarando Hoshi, imaginando ser difícil se aproximar dele. Ao mesmo tempo, Hoshi, que acreditava seria só mais um dia de trabalho normal, estava tentando se manter calmo e não pensar no fato de estar trabalhando com uma One-san tão linda e sensual como a Eruko. Mas quando ele se vira para ela, apenas consegue notar que os melões dela ainda estavam balançando e fica observando o visual de mulher madura e calma que a Eruko possuía. Pelo menos na cabeça dele. Isso acaba deixando Hoshi completamente corado e sem conseguir encará-la por ser tão sexy. Mais um tempo se passa e Eruko nota que Hoshi é um garoto bem prestativo, apesar de muito direto. O problema é que ela não consegue falar com ele. Nisso Hoshi nota que precisaria puxar as pernas da calça para não molhar. Só que nisso, Eruko fica completamente encantada ao ver ele trabalhando daquele jeito. Isso porque ela tinha ficado animada ao ver as pernas do Hoshi, e nisso, ela se encolhe de vergonha. Mas Hoshi nota e pergunta se ela estava bem. O problema é que ele não sabia que quando a Eruko está muito animada, ela acaba se transformando completamente. Mas era tarde demais, pois ela tinha tirado seus óculos. Nesse momento, ela pega uma mangueira e joga água no Hoshi, mais especificamente na virilha dele.
Eruko se desculpa com ele dizendo que precisava que ele mantivesse distância. Quando ela para, Hoshi está completamente ensopado. Ele fica se perguntando como ela ficou desse jeito enquanto se vira. Mas nisso, Eruko pede para que ele tire as roupas. Apesar de reclamar, Eruko insiste dizendo que ele poderia pegar uma gripe e nisso ela tira tudo do coitado. O Hoshi não entende o que houve para ele estar nu enquanto Eruko se aproxima trazendo uma toalha. Só que ela aproveita para abraçá-lo com a toalha enquanto o seca. Hoshi fica corado e ela pergunta se ele estava se sentindo mais quente. E acho que pela fumaça intensa na cabeça dele dá pra dizer que ele estava praticamente fervendo. Mas antes que o amigo dele pudesse ficar ainda mais animado, Eruko coloca seus óculos de novo e diz que precisam terminar o trabalho. Depois de terminarem o serviço, eles notam que era 5 da tarde e Eruko diz que vai embora, agradecendo pelo trabalho e Hoshi agradece também. Antes que ela vá embora, Hoshi diz que como irá trabalhar com ela de novo na próxima, ele deseja que ela cuide dele. Eruko diz que fará o melhor para não ser um fardo para ele. Enquanto Hoshi tenta manter a calma e não ficar fantasiando com o que houve, Eruko vai embora se segurando para não gritar de vergonha pelo que fez. Mas não consegue, pois naquele momento ela conseguiu cumprir uma de suas fantasias, que seria abraçar um garoto do ensino médio todo encharcado e por culpa disso ela imagina que não conseguiria encarar o Hoshi de novo. Mas ao mesmo tempo, ela lembra que o rosto do Hoshi ficou bem fofo por estar tão corado. Nisso, ela se anima querendo chegar logo em casa para poder postar sobre suas sensações tocantes naquele momento. No outro dia, enquanto Hoshi fica lembrando dos seios da Eruko, seus colegas estavam vendo as postagens de Shingeki no Eroko, imaginando que ela deve ser pervertida até a alma. E nesse momento, Hoshi não fazia ideia que havia virado o alvo da Shingeki no Eroko. No outro dia, Eruko está acordando e imaginando o que poderia fazer, pois ela tem um desejo insano de poder se aproximar do Hoshi, pois ele é exatamente o tipo dela. Eruko decide procurar na internet, mas apenas possui postagens explicando como se aproximar de uma garota do ensino médio, imaginando que talvez não tenha uma demanda tão grande. Apesar de que eu acho que é apenas porque se for uma mulher que nem ela, nem precisa de manual. Eruko diz que não é como se ela tivesse algum interesse romântico no Hoshi, pois seus únicos amores são seus husbando, como o seu Dakimakura. Mas por culpa disso ela tem fantasiado demais com algo. Ela deseja poder se tornar o capuz do Hoshi, pois assim ela poderia ficar cheirando a nuca dele o quanto quisesse. Quando pensa nisso, ela começa a babar e de repente, mais um post é feito pela Shingeki no Eroko e adivinha, mais de 3k de likes. Só que ela não tinha tempo para ficar fantasiando, pois tinha que ir logo encontrar o Hoshi para trabalhar. Eruko entende que, além de tudo, ela deve fazer isso para ter mais conteúdo para postagens da Shingeki no Eroko. Geralmente, ela não consegue manter a cabeça fria e acaba postando suas fantasias malucas e por culpa disso, ela se tornou bem popular e com cada vez mais seguidores. Ela notou que suas fantasias estão ficando cada vez melhores graças ao Hoshi e nisso ela espera que possam ser um pouco menos formais. Enquanto caminha, Eruko chega ao local onde deveriam se encontrar para o trabalho daquele dia. Nisso Hoshi chega e ela já fica completamente corada encarando ele e sua camisa. Hoshi menciona que como estava calor, ele preferiu ir de camisa. O problema é que, como não estava de capuz, Eruko fica meio desanimada, pelo menos até notar que ele estava bem sensual com aquela camisa, e por ser completamente branca, ela conseguiria ver os mamilos do Hoshi. Ele começa a ver qual seria o trabalho e menciona que naquele dia o serviço seria limpar as calhas e arrancar ervas daninhas, enquanto Eruko encarava sua camisa como se estivesse focada no seu físico másculo. Hoshi pergunta se tinha algo errado, mas Eruko mal consegue formar uma frase e tenta se controlar para não acabar atacando ele, só porque ela ficou animada com os mamilos dele. Enquanto Eruko tenta controlar a Eroko dentro dela, de novo, Hoshi pergunta sobre dividirem o serviço. Ele ficaria responsável por limpar as calhas, enquanto ela iria cuidar das ervas daninhas. Eruko menciona que ele ficaria com um trabalho mais pesado, mas Hoshi diz que poderia ser perigoso se não souber o que está fazendo, e que poderia ser muito pesado para uma senhorita como ela, o que deixa Eruko animada. Ela nota que ele estava tratando ela muito bem, imaginando que ele seja um anjo. Só que nisso, Eruko volta a atacar e ela fica fantasiando poder ser aquela escada para poder ter todo o corpo do Hoshi em cima dela, além da vantagem de poder vê-lo de vários ângulos. Nisso, ela fica fantasiando que gostaria de reencarnar como uma escada de um estudante do ensino médio, enquanto Hoshi fica levemente desconfortável com a Eruko o encarando pelas costas dele. Mas quando ele se vira, Eruko parece bem fofa e isso o deixa completamente corado.
Isso porque Roshi tem um fraco por mulheres mais velhas por serem refinadas e serenas. Apesar de que essa está tão longe disso que o máximo que ela consegue pensar é no quanto a bunda dele é gostosa. 1 hora se passa e Eruko está à beira de um ataque enquanto trabalha. Isso porque ela não consegue parar de pensar no Roshi. Ela finalmente percebeu o quanto aquele trabalho não exigia esforço físico e se pergunta se realmente deveria estar lá. Mas ela sabe que não deveria parar e deixá-lo sozinho. Só que Eruko fica imaginando que se pudesse sentir o cheiro do Roshi, ela conseguiria aguentar um pouco mais aquele serviço. Nesse momento, ela começa a perder o controle e segura a escada deixando Roshi confuso. Eruko nota que ela tinha se deixado levar e aos poucos, Eruko toma o controle enquanto tira os óculos e nisso ela parte para o ataque enquanto sobe na escada. Roshi tenta explicar que seria muito perigoso, mas no que ela pisa no primeiro degrau, Eruko escorrega e cai no chão. Roshi vai ajudar ela e Eruko diz que machucou a perna. Depois disso, Eruko, de volta ao controle, fica sentada durante o resto do trabalho, lembrando que o ataque falhou. Roshi teve que terminar o serviço dele e dela, já que a Eruko não conseguia terminar por ter se machucado. Ela começa a se desculpar por ter torcido o tornozelo e Roshi diz que não tinha problema. Ela aceita a resposta do Roshi, mesmo estando levemente irritada, o que deixa Roshi corado, vendo que ela fica muito fofa, mesmo mal-humorada. Nisso ele pergunta se a perna dela ainda estava doendo, e Eruko diz que doía um pouco e por isso teria que ir devagar, mas que ele poderia ir embora antes. Só que nesse momento, Roshi fica corado tentando formar uma frase. Acontece que ele não pretendia deixá-la para trás e nisso ele menciona que poderia carregá-la se ela não se importasse. Eruko diz que não poderia aceitar, até por ser bem pesada, mas Roshi diz que precisavam voltar juntos para fazer o relatório direito para o Sugita. Nisso, Eruko tira o óculos pensando em partir para o ataque de novo, o que deixa Roshi confuso do porquê ela tem esse costume. Nisso, ele a carrega nas costas e Eruko imagina que aquilo só poderia ser um sonho, pois ela estava com a nuca do Roshi bem na sua frente. Ele diz que ela não precisa ficar se forçando tanto e que pode avisá-lo na próxima vez. Isso porque ela precisa fazer algumas pausas nesse serviço para não ficar sobrecarregada. Nisso ele pede para que Eruko o deixe ajudá-la mais. Eruko fica tão contente que agradece a gentileza dele enquanto sente a fragrância da nuca do Roshi que não consegue deixar de notar isso e ficar envergonhado, e nisso os dois perceberam que poderiam ser menos formais um com o outro. No outro capítulo, os dois já começam se despedindo depois de um dia de trabalho. Eruko menciona que já faz um mês desde que começou a trabalhar com o Roshi. Ela menciona ter aproveitado esse tempo para poder se aproximar dele. Mesmo sendo bem devagar, ela está bem feliz por poder conversar com um garoto do ensino médio, ainda mais porque ele é bem bonito. O problema é que, mesmo com tanta aproximação, ela ainda deseja poder gastar dinheiro com produtos baseados no Roshi. Ela fica reclamando enquanto bebe sobre o porquê não existe um gacha do Roshi, ou até um café temático dele. Isso porque ela imagina que se tivessem produtos do Roshi, ela poderia ter um Roshi só pra ela, e nisso ela acaba tendo uma ideia. Ela decide que poderia fazer um Roshi para ela dormir abraçada. Só que, para variar, como ela estava se deixando levar, Eruko aproveitou e postou uma mensagem com sua mais nova fantasia. A parte boa disso foi que com isso um dos seus seguidores mencionou que ela poderia procurar os itens para fazer seu boneco em Akihabara. Quando ela chega no bairro de Akihabara, Eruko fica encantada por conseguir ver tantas peças de bonecos customizados, acreditando que aquilo parecia até alquimia por poder fazer bonecos combinando várias peças separadas, e agradece seu seguidor que a avisou. Ela já havia encomendado pela internet algumas peças, como o corpo e outras coisas, mas decidiu que deveria ir pessoalmente comprar os olhos e o cabelo para ter certeza, além de poder comprar roupas legais. Apesar de notar que estava gastando demais, ela não se importa desde que com isso possa fazer seu próprio Roshi, mesmo que o verdadeiro Roshi nem mesmo saiba o que estava acontecendo. Ela chega em uma loja que vendia vários produtos e compra um uniforme escolar para seu boneco, e aos poucos ela sente que estava gastando o dinheiro todo que ganhou naquele mês, mas nem se importava, pois estava sendo bem divertido. Nisso, ela se arrepende um pouco, pois caso soubesse que iria passar em Akihabara, teria observado bem melhor aquele corpo sexy do Roshi. Mas ela sabia que não era próxima o suficiente para sair pedindo nudes dele, e menos ainda teria como explicar o motivo. Se bem que esse pedido não teria uma explicação que salvasse. Depois de tanto comprar, ela se encosta em uma parede pelo cansaço, já que não está acostumada com multidões. Só que nesse momento, ela percebe que Roshi estava encarando ela. Quando percebem que estavam por lá, os dois ficam surpresos. O garoto que estava saindo com o Roshi pergunta se ele conhecia a garota, enquanto ele escondia a revista que estava folheando.
Hoshi tenta mudar de assunto, dizendo estar surpreso por encontrá-la por lá. Nisso, os três seguem para um café, onde depois de se apresentar, Eruko fica preocupada com o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que o amigo do Hoshi fica imaginando que ela seja uma devoradora de virgens. Mas Hoshi não consegue deixar de imaginar o quanto ela estava fofa arrumada daquele jeito. Só que nesse momento, Eruko começa a se deixar levar imaginando o que poderia confirmar a estrutura corporal do Hoshi, e fica cada vez mais animada. Mas o amigo do Hoshi tenta puxar assunto perguntando o que ela fazia em Akihabara. Eruko finalmente volta do seu mundo de sonhos e diz que veio comprar itens do Prime 7, o que anima o amigo do Hoshi, pois ele também curtia esse anime. Isso porque ela sabia que não poderia falar a verdade de forma alguma. Hoshi pergunta se ela curte animes e essas coisas, e Eruko fica envergonhada, dizendo que isso é embaraçoso pela idade dela, e por isso ela não fala muito sobre ela ser uma otaku. Só que Hoshi diz que não tem motivo para se envergonhar, e ainda diz que se soubesse disso antes, eles poderiam conversar mais sobre o assunto, o que deixa ela surpresa. Mas não tanto quanto o amigo dele, que começa a encará-lo com um sorrisinho. Nisso ele menciona que os dois ficam muito bem juntos, já que ambos têm os mesmos hobbies e podem fazer coisas juntos. Hoshi reclama com seu amigo, dizendo que ninguém tinha pedido a opinião dele, mas esse amigo dele diz que só estava dizendo o que estava vendo, enquanto Eruko tenta entender o que estava acontecendo. Nisso o amigo dele puxa a revista que Hoshi estava folheando, dizendo que ele tinha ficado obcecado por mulheres mais velhas por causa da Eruko, o que irrita o Hoshi. Ele ainda menciona que o Hoshi estava encarando a revista sem parar até agora há pouco, e nisso ele decide puni-lo, enquanto Eruko nota o quanto o Hoshi é diferente com pessoas próximas dele. Enquanto Hoshi fica punindo seu amigo por falar demais, Eruko só fica se deliciando com a imagem dos cabelos do Hoshi, notando o tom de cor preto com um toque de marrom, além de notar que, mesmo achando os olhos dele assustadores de início, ela conseguia notar agora, mais de perto, o quanto eles eram maravilhosos. Mas nisso ela lembra que não pode ficar secando um garoto do ensino médio e tenta se controlar. O que não serve de nada, pois nesse momento ela está segurando o rosto do Hoshi enquanto observa calmamente cada detalhe dele, o que o deixa envergonhado. Quando Eruko nota o que fez, começa a ficar mais envergonhada, ainda notando que estava atacando ele sem nem pensar. Mas o problema é que não estava conseguindo controlar a Eruko naquele momento. Ela inventa que tinha algo no cabelo dele e o amigo do Hoshi nota que ele estava certo. A Eruko é uma devoradora de virgens. Enquanto a Eruko fica contente por completar sua missão de escanear o cabelo do Hoshi. Depois disso, ela decide ir para casa. Isso porque Eruko queria se apressar para construir o seu Hoshi. Mas, como o amigo dele estava o motivando, Hoshi pergunta se ela não quer dar uma volta com eles. Ele tenta incluir que gostaria de conversar mais com ela, caso não esteja muito ocupada, e nisso Eruko fica sem reação. Ela aceita o pedido, corando enquanto seu amigo pergunta se deveria deixar o casal sozinho, mas Hoshi já adianta que ele ainda precisa da ajuda dele. Eruko fica se lamentando pelo Hoshi, pois ela não passava de uma tarada que estava tentando fazer um boneco dele para poder dormir abraçada. Se bem que eu acho que se ele ouvisse isso apenas ia sentir inveja desse boneco. Ela imagina que é muito sortuda por ser uma otaku ex-niichi e ainda conseguir passar um tempo com ele. Hoshi manda que ela tome cuidado para não se separar dele, pois aquele lugar é muito cheio nos fins de semana e novamente ela cora. Eruko sente seu coração disparando enquanto nota que eles estavam sendo tão gentis, e nisso ela tenta se acalmar para não ativar a Eruko de novo. Quando Hoshi pensa em falar com ela, ele é empurrado por acidente e cai de cara nos seios dela. Depois desse acidente, Hoshi fica completamente envergonhado e pedindo desculpas, enquanto Eruko diz que ele não precisava se preocupar, pois ela sabia que estava tudo muito cheio e que foi um acidente. Enquanto o amigo dele pergunta como foi a sensação de estar lá, Eruko continua travada no mesmo lugar. Isso porque ela estava completamente realizada por ter recebido um ataque dessa vez, imaginando que isso também é bom. Ela imagina que poderá recriar tudo o que passou nesse dia com seu boneco, enquanto lembra que, mesmo com seu coração acelerado, ele ainda é um estudante do ensino médio, e ainda assim ela não consegue parar de pensar em safadezas. No outro dia, Eruko parece bem desanimada, pois o Hoshi não poderia ir trabalhar. Sugita menciona que ele pegou uma gripe, por isso ele nem foi para a escola, mas como não conseguia entrar em contato com ele desde ontem, ficou preocupado. Nisso ele pergunta a Eruko se ela não poderia ir visitá-lo para ver se ele estava bem. Ela começa a se tremer e Sugita imagina que ela estava com raiva, mas no mesmo instante ela levanta seu rosto parecendo bem satisfeita, tentando fingir sua alegria, dizendo que não poderia negar as ordens do seu chefe e por isso teria que ir na casa de um estudante do ensino médio. Sugita explica que recebeu um pedido dos pais dele para ir visitá-lo, pois eles estavam preocupados com o desempenho dele.
Como ambos os pais dele trabalham, nenhum deles poderia ficar com o Hoshi, e isso anima ainda mais a Eruko, imaginando que isso se enquadra na sua descrição de trabalho como ajudante de faz-tudo. Nisso, Eruko se deixa levar pelas suas fantasias, imaginando que adoraria poder vê-lo mesmo quando não estiver se sentindo bem. Mas no mesmo instante, ela recobra o juízo e lembra que ele pode estar realmente doente, imaginando que ele possa estar se sentindo só. Ao chegar na casa do Hoshi, ela fica impressionada por parecer tão legal e atual, além de que era mais perto do que imaginava. Quando ela toca a campainha, ele aparece na frente da porta com uma cara de sono, até notar que era a Eruko. Nesse momento, uma série de perguntas surgem na mente do Hoshi, até que ele admite que apenas faltou a escola e como seu celular estava incomodando, ele desligou, mas por culpa disso ele esqueceu do trabalho. Isso acaba deixando Eruko irritada. Ela o chama de menino mau e Hoshi começa a ser repreendido pelo que fez, já que ele não estava doente. Eruko menciona que estava contente de ver que ele estava bem e ficou preocupada quando disseram que ele estava doente, enquanto nota que conseguiu entrar na casa dele usando meios legais. O problema é que como ele faltou à escola e o trabalho, Eruko acaba dando uma bronca nele, e Hoshi se desculpa enquanto se sente bem satisfeito com aquela visita. Ela diz que o quarto dele é bem mais arrumado do que ela esperava, vindo de um estudante. Mas nisso, Hoshi menciona que estava assim porque ele se mudou fazia pouco tempo e acabou enrolando demais para desfazer as malas. Eruko entende que ele faltou à aula para tentar resolver isso, mas se sente decepcionada por não poder encontrar nenhuma roupa jogada no chão, enquanto acredita que possa ganhar o prêmio máximo conseguindo ver algumas roupas íntimas dele. Quando ela se vira para o Hoshi, ela nota que ele havia acabado de acordar, podendo ver o Hoshi com suas roupas amassadas e o seu futon, o que para ela já foi um combo absurdo. Isso ativa um pouco o lado Eruko, pois ela sentia que o Hoshi estava completamente indefeso naquele momento, o que a deixava cada vez mais difícil de resistir, acreditando que o quarto de um estudante seria muito estimulante para ela. Hoshi menciona que ficou feliz que ela esteve preocupada com ele, e nisso, Eruko fica sem jeito e menciona que os pais dele estavam preocupados também, por isso que ela acabou sendo mandada para ir visitá-lo. Mas Hoshi menciona que ficou feliz que tenha sido ela quem veio. Eruko fica preocupada, pois se continuasse dizendo o que ela queria ouvir, a Eruko poderia acordar. Mas nisso a barriga do Hoshi começa a roncar e Eruko se recupera perguntando se ele estava com fome e diz que vai preparar algo para ele comer. Hoshi fica tão animado que sente que ganhou o ano todo, mas ele tinha um segredo. Ele passou a noite em claro desenhando algo que ele não poderia mostrar para Eruko. Enquanto isso, na cozinha, ela estava surtando, pois a Eruko estava doida para atacar o Hoshi. Ela tenta se acalmar, mas lembra que ela falou que faria algo para ele comer. O problema é que tudo que ela sabe preparar é curry. Nisso, ela começa a revirar a cozinha para ver se tem os ingredientes necessários. Depois de preparar tudo, ela fica aliviada por ter todos os ingredientes que precisava e imagina que deveria postar algo nas redes para tentar relaxar um pouco. Mas ela se recusa. Eruko imagina que não deveria ficar postando suas fantasias pervertidas na casa de outra pessoa. Ela acredita que não vai acabar atacando ele enquanto come, mas quando vai chamar o Hoshi, ele dormiu. Ela reconhece que ele tem acapotado de sono por causa do cansaço, mas nisso ela imagina que ele fica muito fofo dormindo, e nisso ela perde o controle e Eruko parte para o ataque. Ela decide se deitar ao lado dele, começando a puxar o cobertor, mas nesse momento, ela encosta em um papel que estava no futon. Nisso ela acaba vendo o tal desenho que ele fez, que, na verdade, era um desenho da própria Eruko com a roupa que ela estava usando em Akihabara. Nisso ela fica envergonhada, porque enquanto ele fez algo tão bonito para ela, a Eruko só conseguia pensar em atacá-lo enquanto ele dorme. Mas antes que ela possa pensar em fazer algo, Hoshi se mexe dormindo e apoia sua cabeça no colo da Eruko. Eruko fica completamente envergonhada, enquanto Hoshi só consegue dizer travesseirinho, enquanto continua dormindo. Eruko nota que ele tinha deitado nas coxas dela e por isso foi completamente legal. Ela se sente muito sortuda por conseguir estar dando um travesseiro de colo de forma legal. Ela se lembra do desenho que acabou de ver que ele fez, imaginando que o Hoshi possa ter algum sentimento por ela, mas já dispensa essa possibilidade. No outro dia, Eruko recebe a notícia de que teriam que ajudar um restaurante à beira-mar no fim de semana. Hoshi menciona que eles eram os únicos disponíveis, tanto que sobrou pro amigo dele. Eruko lembra que estava livre no domingo, mas fica relutante sobre essa ideia, pois ela não se dá muito bem com praia por ser uma niite. Hoshi menciona que, como só precisam trabalhar durante o horário de almoço, eles teriam o resto do dia livre para aproveitar a praia, e o amigo dele ainda menciona que poderiam ficar com trajes de banho, e nisso ativa o lado pervertido da Eruko, começando a fantasiar com seus colegas brincando na água, e ela começa a babar com a ideia. Hoshi menciona que, sabendo que Eruko vai com eles,
ele ficou mais animado, o que a deixa envergonhada. Ela tenta se convencer que o ânimo do Roshi é por terem mais gente para ajudar, enquanto tenta fazer seu coração parar de acelerar. O amigo dele menciona que iriam se encontrar no domingo, já com os trajes de banho. Mas nisso, quando a Eruko pretende dizer que não possui um biquíni, Roshi diz que precisaria ir comprar um também. Eles saem andando conversando sobre quando poderiam ir, enquanto a Eruko fica imaginando o Roshi com o traje de banho. Ela fica tão animada que pergunta se ele não iria querer ajudá-la a comprar o maiô dela, o que deixa o Roshi sem reação. Naquela noite, Eruko fica lembrando que pediu ajuda dele e acredita que o Roshi ficou chocado com a ideia. Nisso ela pede desculpas para o seu boneco do Roshi enquanto promete que ficaria contente de apenas poder olhar. O problema é que, quanto mais ela pensa sobre isso, mais seu coração acelera. No dia seguinte, eles se encontram e Eruko tenta se convencer que aquilo não era um encontro, então tudo bem as roupas que ela estava usando. Ela mesma não dava a mínima para qual seria seu maiô, desde que pudesse ver o Roshi de sunga, mas precisava se segurar para não atacá-lo. Quando se encontram, Roshi fica impressionado com a Eruko, enquanto ela se desculpa pelo atraso, imaginando o quanto ele estava fofo. Roshi acaba soltando um elogio para ela e logo depois ele menciona que realmente gosta de vê-la vestida casualmente. Mas começa a se enrolar tanto com elogios que apenas não sabe o porquê não ficou quieto ainda. Eruko agradece, imaginando que o único fofo ali era ele. Mas nisso, ela o chama para irem logo escolher a sunga dele. Só que nisso, Roshi decide que precisam escolher o maiô dela primeiro, até porque as garotas costumam demorar mais para escolher. O que ele não sabe é que ela não faz ideia de como escolher o maiô, até por não dar a mínima. Como o objetivo dela era apenas ver o Roshi de sunga, ela pede que ele escolha um maiô para ela. Eruko inventa que os mais jovens têm uma tendência a ter um senso de moda melhor. Apesar de ele não ter certeza, Eruko menciona que iria gostar de qualquer maiô que ele escolha. E como ela pede com jeitinho, Roshi simplesmente aceita sem questionar mais nada. Eruko fica feliz vendo que ele realmente estaria escolhendo o maiô dela. Roshi pega um biquíni azul claro listrado, mas já imagina que ela ficaria bem irritada. Só que quando Eruko se aproxima, ela diz que gostou. Ela pega o cabide dizendo que era bem moderno e o elogia. Nisso ela menciona que vai experimentar, o que deixa o Roshi corado por imaginar ela usando aquele biquíni, fazendo ele ficar sorrindo sem parar. Até que Eruko nota o biquíni que ele escolheu. Nesse momento ela finalmente volta ao normal e nota que aquele biquíni poderia ser revelador demais para ela. E nisso ela pede que o Roshi entre no provador para que possa ver como ficou, pois ela não teria coragem de sair com o biquíni. Fora que essa dúvida toda é mais porque ela se sentiria mal passando o dia inteiro com eles usando um biquíni que não combina com ela. Só que quando ela mostra ao Roshi, bem... acho que não preciso falar nada, né? Ela perde a cabeça e fica recolhendo as roupas, dizendo que aquilo deveria ser usado por uma garota mais jovem. Porém, Roshi assegura e diz que aquilo tinha ficado muito bem nela. Ele completa dizendo que a Eruko é incrivelmente fofa, o que a deixa sem jeito, pensando no quão perto ele estava. Eruko tenta afastar o Roshi, dizendo que se ele continuar falando essas coisas, ela poderia interpretar errado, mas Roshi diz que ela não estava entendendo errado, pois ele realmente gosta dela. Depois dessa confusão toda, os dois acabaram levando o biquíni, mas nenhum deles conseguiu encarar o outro. Eruko fica desanimada por não ter visto ele de sunga, pois o Roshi diz que não precisava experimentar, ao mesmo tempo que ele a viu de biquíni. Ainda assim, o maior problema foi a declaração do Roshi que a deixou preocupada, pois naquele momento ela avisou que, se ele insistisse, ela poderia acabar atacando ele. Enquanto o Roshi tenta entender o que ela falava, a atendente pergunta se o biquíni era do tamanho certo, e Eruko diz que sim, apenas para afastá-la. De volta ao presente, Roshi se vira para ela e diz que aquilo era verdade, e ele realmente gosta dela. Depois disso, Roshi se despede da Eruko, que fica sem entender nada. Pelo menos até a ficha cair e ela entender que o garoto do ensino médio que ela tanto observa disse que gosta dela. Por culpa disso, a conta da Shingeki no Eroko passou aquele dia inteiro sem postar nenhuma palavra. No outro dia, Eruko ainda se lembra da declaração do Roshi, imaginando que ela não teria nada que realmente pudesse fazer ele gostar dela, até porque todos os ataques dela foram por interesse próprio. Isso a deixa preocupada, pois como estariam trabalhando em um restaurante à beira-mar, ela não sabe bem como poderia agir ao lado dele. Quando Eruko chega, ela se demonstra cansada, pois acabou perdendo muito tempo se trocando, e nisso eles entendem que ela estava com seu biquíni por debaixo das roupas. Roshi menciona que ela estava realmente bonita com aquele biquíni e mal pode esperar para ver de novo. Eruko fica corada, dizendo que ele quem escolheu o biquíni.
O amigo dele começa a insistir tanto que Eruko decide mostrar o biquíni que ela comprou. Ele fica completamente em choque ao notar o quanto ela estava sensual com aquilo. Mas, quando ela pergunta se eles poderiam ficar de sunga também, um bando de marmanjos surge para falar com a garota. Quer dizer, fazer um pedido no restaurante. Eruko aponta as mesas enquanto uma porrada de clientes, homens, vão chegando por algum motivo. O amigo do Roshi nota que eles teriam muitos clientes se ela ficasse de biquíni, mas Roshi quase tem um surto de ciúmes em pensar nisso. Quando começam a servir os pratos, Eruko voltou a se vestir, enquanto imagina que lidar com clientes é uma coisa difícil para ela, pois todo mundo na praia é muito cheio de energia. Nisso, ela decide espiar o Roshi para conseguir recuperar suas forças. Só que nesse momento, os olhares dos dois se cruzam e ambos ficam envergonhados. Eruko começa a imaginar que ele estava encarando ela por gostar dela, e nisso, Eruko fica cada vez mais envergonhada, pois geralmente é ela quem o observa para suas fantasias picantes, apesar de ser tudo culpa da Eruko. Mas nisso, Roshi a chama. Ele entrega uma garrafa de água, dizendo que o dia estava muito quente e ela precisava se manter hidratada. Eruko agradece e o amigo do Roshi apenas consegue enxergar ele como um cachorrinho indo cuidar da sua dona. Mas ele nota que isso acontecia porque ele realmente gostava da Eruko. Ela continua se deixando levar pelos seus sentimentos, lembrando que ele é muito bonito, mas ela se pergunta se tem o direito de ser apreciada por ele, afinal, os dois têm uma diferença de 10 anos. Além disso, ela não consegue se ver como nada mais que uma perdedora que fica postando fantasias pervertidas para seus mais de 120 mil seguidores. Nisso ela se sente mal, imaginando que lá fora, em algum lugar, deve ter uma garota muito melhor para o Roshi. Quando eles terminam seu expediente, Eruko se junta ao grupo para brincarem na água. Mas como ela segue correndo, seus melões praticamente saem balançando tanto que os dois não conseguem parar de encarar. Ainda assim, ela se impressiona com o tanto de energia que eles têm para ficar brincando depois de tanto tempo trabalhando. Quando uma onda bate mais forte, Eruko acaba se molhando toda e os dois não conseguem parar de encarar aquela vista extremamente sensual e erótica dela. Roshi se aproxima para ajudá-la e deixa ela corada. Por culpa disso, ela tenta se afastar, dizendo que é melhor encará-los de longe. Mas nisso, Roshi pede uma resposta dela sobre a sua declaração do outro dia, o que a deixa sem reação. Ela não sabe muito bem o que deveria dizer, mas nesse momento, o grupo dos garotos que foram ao restaurante começam a se aproximar dela para tentar chamá-la para sair, enquanto ela claramente só quer que todos eles vão embora. Roshi se coloca na frente da Eruko, mandando eles a deixarem em paz, pois eles estavam no meio de algo importante. Mas, como um bom babaca, o líder do grupo manda ele parar de tentar se exibir na frente da garota. Roshi começa a se irritar e seu amigo nota que o Roshi estava voltando a ser o delinquente que ele era. Isso anima Eruko, imaginando como ele poderia ser, mas o babaca se irrita mais ainda, mandando ele ficar quieto. Claro, porque o problema é o Roshi, né? Não os três patetas. Eruko, vendo que aquilo poderia virar uma briga de fato, se aproxima para ajudar o Roshi, dizendo que ela e a Eruko devem proteger o Roshi. Nisso, ela o segura no meio dos seus seios, dizendo que ela apenas ama garotos do ensino médio. Ela ainda diz que não tem interesse nenhum em homens mais velhos, principalmente aqueles que saem flertando aleatoriamente. Além disso, ela diz que está completamente apaixonada pelo Roshi, e por isso ela não quer olhar para outros homens e manda eles deixarem os dois em paz. O trio de idiotas fica sem reação e alguns minutos depois, a Eruko recobra o controle só para ficar se lamentando. Se bem que ela mandou muito bem. Os dois simplesmente não conseguem sequer formar uma frase, até que o amigo do Roshi diz que aquilo era bom para eles, já que ambos se amam. Eruko se desculpa pelo que falou, pois ela acredita que não foi uma boa desculpa. Mas ela não conseguiu se controlar, lembrando o quanto o Roshi gostava dela, e acabou falando demais. Mas Roshi diz que ele ficou muito feliz em ouvir aquilo. Ele pergunta se eles poderiam namorar, mas Eruko fica se controlando, pois ela lembra que ele é um estudante do ensino médio, e ela acredita que isso seja ilegal. Agora, sabe o mais irônico? O pensamento dela está completamente errado. Poderia ser mal visto, mas não seria ilegal. E sim, eu pesquisei isso. Eruko continua dizendo que talvez se tudo que eles fizerem for ficarem próximos, poderia não ter problema, o que deixa o Roshi mais animado. Com essa carta branca para a proximidade, Roshi aproveita para chamá-la para um encontro. Os dois ficam confusos tentando acertar esse encontro, enquanto o amigo do Roshi imagina que ficarem próximos parece até mais pervertido do que eles só namorassem. Roshi fica bem contente por conseguir se aproximar mais dela, enquanto Eruko imagina que não pode se deixar levar pelas suas fantasias. No outro dia,
Eruko estava cuidando dos documentos e contabilidade do Sugita, e ele elogia ela por reconhecer que suas habilidades salvaram a pele deles. Sugita pergunta se ela não gostaria de se tornar uma funcionária permanente da agência, mas ela diz que não sabe se ela é a melhor escolha. Sugita desanima vendo a planilha e notando que ela teria uma folga no domingo. O mais estranho, pra ele pelo menos, é que ela teria uma folga exatamente no mesmo dia que o Hoshi. Eruko tenta desconversar, pois ele não poderia saber que o motivo disso seria para eles terem o encontro que prometeram. Eruko já se levanta da mesa com pressa enquanto se despede do Sugita e ele fica confuso. Isso porque ele não entende como alguém com o currículo dela estava trabalhando como ajudante. Ao mesmo tempo, Eruko fica tensa imaginando o que ela deveria vestir para o seu encontro. Tudo ainda piora, pois no dia seguinte cai uma chuva daquelas e ela esqueceu de tirar suas roupas do varal. E o resultado é que todos os seus sutiãs estavam encharcados e não daria tempo de secá-los. Eruko fica deprimida, imaginando como ela sempre consegue estragar tudo, acreditando ser esse o motivo para ela ter virado uma Niichi. Porém, ela sabe que aquilo não era a hora para chorar. Isso porque ela tinha um encontro com o Hoshi, e ela precisava ir nesse encontro de qualquer jeito. Nisso, quando ela chega, ele está aguardando ela com o seu guarda-chuva. Ela se aproxima do Hoshi segurando seus seios, pedindo desculpa por ter o feito esperar tanto, mas ele elogia o cabelo dela, dizendo que estava bem fofa. Eruko diz que gostaria de estar mais arrumadinha para o encontro. Isso porque ela não poderia de forma alguma dizer que ela estava sem sutiã. Mas Hoshi imagina que é estranho ouvir isso, já que ela é muito preparada. Mas Eruko acredita que é um completo fracasso. Isso porque ela não consegue parar de pensar nos seios dela e por isso precisa se manter distante dele para que ele não note. Mas Hoshi pede para ficarem de mãos dadas. Nisso ela simplesmente surta dizendo que não, senão poderiam levar ela ao tribunal. E de novo, teoricamente, ela está errada. Mas ok. Hoshi imagina que ela ainda está preocupada com o fato de ele ser um estudante do ensino médio, e ela admite que sim, apesar de não dizer o outro motivo. Mas ele não se importa e segura a mão dela dizendo não ser grandes coisas, pois estavam apenas de mãos dadas, apesar de que ele parecia sentir que era grande coisa sim. Eruko não consegue deixar de pensar sobre estar de mãos dadas com ele sem sutiã, nisso só nota que, caso eles fiquem muito perto, os seios dela iriam acertar o Hoshi. Ela decide que precisa arrumar um jeito para impedi-lo de notar e nisso, ela aproveita a chuva para chamá-lo para um café mangá. Um café mangá é basicamente isso que parece, um café onde as pessoas podem ler mangá. Com o tempo foi incluído vários extras que meio que ela ainda vai descobrir. Eruko fica animada, pois ir a um café mangá será bem saudável e inofensivo. Ou pelo menos é o que ela lembrava, pois os atuais possuem a sala privada com computadores e uma cama que servem para pernoitar. Ela toma um susto, pois não havia nada disso quando ela era estudante, e isso deixa Hoshi ainda mais corado. Ele pergunta para Eruko se poderia chamá-la pelo seu primeiro nome, mas ela confunde imaginando que ele estava chamando de Eroko. Ele corrige dizendo que sabe que o nome dela é Eruko, e isso a acalma, fazendo ela dizer que não tem problema, o que faz Hoshi dizer que pretendia usar esse dia para poderem se conhecer melhor. Eruko diz que ficaria bem feliz com isso, mas nisso ela começa a se empolgar, imaginando que o Hoshi seja realmente um anjo de tão gentil. Só que nesse momento ela se vira de volta para o Hoshi, dizendo que soube que ele já foi um delinquente. O problema é que ela não nota que soltou os seios, que simplesmente balançam com tudo para o lado. E quando ela tenta se aproximar perguntando como ele se vestia nessa época, Hoshi só consegue prestar atenção em dois objetos pontudos e grandes debaixo da blusa dela, enquanto responde que ele pintava o cabelo de loiro. Eruko continua conversando enquanto Hoshi simplesmente se desligou por notar que ela estava sem sutiã. Hoshi fica preocupado com como ela poderia ter deixado algo assim passar, sendo tão preparada como sempre é. Eruko pergunta se ele teria uma foto dessa época, e quando ele diz que tem, ela simplesmente começa a pular pedindo que ele mostre uma foto antiga dele. Mas Hoshi só consegue perceber outras coisas pulando junto. Eruko fica animada vendo ele todo envergonhado por ela e pedir para ver as fotos dele, e pede que ele deixe a One-san ver boas fotos dele. Mas nisso Hoshi deixa escapar que ele notou algo dos peitos dela. Nesse momento, Eruko volta a tomar o controle e só se joga na cama com tudo de vergonha, pois ela se focou tanto na conversa que esqueceu disso. Hoshi fica preocupado com a reação dela, mesmo lembrando que ela caiu em cima das almofadas. Depois de explicar tudo o que houve, Eruko fica tão deprimida que decide se entregar logo para a polícia por mostrar algo assim a um estudante. Mas ele mesmo acha isso um exagero. Ela menciona que não é a garota boa de se conviver que ele imagina. Ela não passa de uma otaku preguiçosa e isolada. Quer dizer,
Ela não menciona sua conta com mais de 120 mil seguidores onde ela posta fantasias pervertidas, principalmente algumas que ela teve com ele. Mas Eruko se mostra de uma forma tão envergonhada que o Roshi só conseguiu raciocinar o suficiente para ligar o protocolo de emergência e pedir para irem comprar logo um sutiã novo para ela. Até porque se ficassem mais 2 segundos por lá, esse mangá ia virar outra coisa. Depois de saírem e verem que a chuva havia parado, os dois compraram um sutiã novo para Eruko e ela se desculpa por tudo isso perguntando se ele estava desiludido com ela e se ainda tinha interesse em se aproximar dela, mesmo vendo como ela realmente é. Mas o nosso garoto Roshi diz que ele gosta ainda mais dela agora do que antes, o que a deixa corada. Mas ele não perde a chance de provocá-la e a chama de Eroko. Ele menciona que como a Eruko estava sem sutiã, isso faz dela a Eroko. Enquanto eles vão indo embora, Eruko fica envergonhada por ser chamada de Eroko na vida real, enquanto Roshi imagina que realmente teria dado muito ruim se eles ficassem mais um pouco naquela sala do café. No omake do capítulo, vemos a Eruko indo no banheiro feminino colocar o sutiã e Roshi até pergunta se não deveria ter experimentado na loja. Mas ela diz que como é um sutiã acolchoado de meia taça, não teria problema. Ela fica muito encantada com o quanto ele era um cavalheiro por ter ido ao shopping com ela comprar um sutiã novo. Ao mesmo tempo, Roshi se lamenta por não ter aproveitado mesmo que um pouco para ver ela antes de colocar o sutiã. Mas ele entende que isso poderia dar problemas, pois ele não sabe exatamente como ela reagiria. Nisso ele lembra que ela foi ao encontro sem sutiã, imaginando se ela ficaria tranquila com ele olhando para os gêmeos dela. Quando ela volta, ele diz que não esperou tanto, e nisso Eruko mostra que agora estava tudo bem, enquanto pula, mas ela só esqueceu que, mesmo com o sutiã, o tamanho deles ainda os fazia balançar bastante, o que faz Roshi imaginar que agora ficou ainda mais sensual. Na página extra desse mangá, o autor menciona que esse mangá acontece dentro de outra obra dele, chamada Hanjo. Provavelmente eu vou ser obrigado a comentar mais dele no futuro, vocês vão entender um pouco porquê em algum momento. No outro dia, Eruko acorda completamente eufórica, pois ela não consegue parar de pensar no Roshi e no quanto ela ama ele. Tentando se acalmar, ela lembra que vai poder ver ele no trabalho, e nisso decide aliviar suas vontades fazendo mais postagens. Depois disso, ela pede desculpas ao boneco do Roshi no seu quarto por ter ido no encontro sem sutiã, antes de sair para o trabalho. O problema é que ela nota que os seus seguidores acreditam que tudo o que ela posta são apenas fantasias, mas acredita que caso eles descobrissem que aquilo era real, poderiam denunciar ela para a polícia. Ela tenta se convencer que seu relacionamento com ele é completamente saudável e que estão se aproximando aos poucos, mas quando o Roshi a vê, ele acerta a parede fazendo um cabedon na coitada que quase desmaia. Ela tenta formular uma frase enquanto finge não se importar com o braço dele tão perto, isso porque ela sente que é muito cedo para ele se aproximar com algo tão sexual. No caso, o braço dele. Nisso ela vai ver o trabalho daquele dia, e nota que eles tinham que fazer os cartazes de um festival que a cidade estava organizando para as crianças. Ela acha aquilo bem fofo, perguntando se ele quem desenhou aquilo. Ele confirma dizendo que precisou desenhar os cartazes para as barracas também. Eruko menciona que Nao, o amigo do Roshi, contou que ele está no clube de mangá, e isso o deixa envergonhado. Sugita o provoca, dizendo que valeu a pena chegar cedo só para impressionar a Eruko, mas nisso ele menciona que o Montanha não precisava dizer isso. Eruko imagina que ele esteja tentando se tornar um deus para ela, por tentar ganhar mais pontos ainda com ela, mas não deixou de notar que ele chamou o Sugita de Montanha. Sugita diz que vai deixar os dois trabalharem, e nisso Roshi mostra que ela precisaria fazer e entrega um avental para que ela não se suje. Enquanto ela colocava o avental, Roshi fica encarando a Eruko e nisso ele diz que notou que ela estava de sutiã dessa vez, o que a deixa bem envergonhada, explicando que não foi de propósito. Ela reclama pois estava se perguntando até aquele momento o que ele tanto olhava, e Roshi diz que depois daquele dia fica difícil não prestar atenção, e que seus olhos se moveram por conta própria. Eruko fica se fazendo de coitada, imaginando que ser observada é bem embaraçoso, mas nisso ela imagina que, se ele estava encarando ela, ela também poderia ficar secando ele. Nisso ela decide encarar a virilha do Roshi, enquanto ele desenha. Ela se posiciona cada vez mais perto para conseguir enxergar melhor, só que nisso ele pergunta se ela não estava conseguindo ver. E Eruko imagina que foi pega no flagra, mas ele explica que estava falando da pintura e deixa ela mais aliviada. Roshi mostra para ela o cartaz e isso anima bastante ela, pelo sombreamento na parte de baixo, apesar de ele não fazer nenhum sombreamento. Enquanto ele se revolta consigo mesmo por fazer o agachamento de delinquente, Eruko fica animada por ver algo tão adorável.
Depois de muito trabalho, eles finalmente completam o serviço, e Eruko agradece a ajuda do Hoshi. Ela fica corada imaginando que eles pareciam dois estudantes preparando coisas para o festival cultural da escola, apesar de que os dias dela de escola já passaram faz um tempo. Só que nesse momento, Hoshi percebe que se ela se aproximar mais ainda, ele vai se lembrar do encontro e isso poderia acabar mal, o que deixa Eruko confusa. Enquanto ele tenta controlar o seu amigo, Eruko acaba se lembrando de algo. Nisso, ela pergunta o porquê ele chama o Sugita de montanha, mas Hoshi fica preocupado. Ela diz que ficou curiosa sobre esse apelido do chefe deles, e Hoshi simplesmente diz que o motivo desse apelido é por causa de um rumor que a giromba do infeliz é grande que nem uma montanha. Eruko começa a cogitar essa possibilidade, imaginando que ele realmente parece o tipo de sujeito que sai por aí com uma rola do tamanho de um braço, mantendo uma aura sádica, fazendo Hoshi só observar ela agindo no seu modo otaku doida. Nisso ele demonstra estar bem irritado por ela parecer estar bem curiosa com o tamanho da montanha do sujeito, e ela tenta se desculpar, mas Hoshi fica chamando ela de Eroko de sacanagem, antes de ficar encolhido no canto de mau humor, fazendo a Eruko ter que ir falar com ele. Só que nisso ela menciona que a única virilha que ela tem interesse é na dele, e nisso ela se pergunta o que diabos ela acabou de falar, percebendo que ela falou aquilo como se fosse nada. Hoshi se anima e diz que pode mostrar pra ela sempre que ela quiser, o que a deixa corada. Só que nesse momento Sugita surge e Eruko diz que a montanha chegou. Sugita só ignora o apelido e menciona que os dois trabalham muito bem juntos. Depois disso, eles se acalmam e Hoshi menciona contente a frase do seu chefe, o que deixa a Eruko corada, mas ela não consegue parar de encará-lo querendo se desculpar. Isso porque, depois daquela frase bem safada dela, a Eruko não consegue processar nada da conversa deles, ainda mais quando ele disse que poderia mostrar sempre que ela quiser, o que animou a Eruko. Enquanto ela percebe que tem atacado ele constantemente, Hoshi fica preocupado de acabar precisando mostrar mesmo naquela hora, enquanto se segura para não acabar mostrando o tamanho da montanha dele. No fim do dia, Eruko pergunta se realmente não tinha problema eles estarem trabalhando até tarde, pois ele teria aula no dia seguinte, e Hoshi diz que pode lidar com isso. Mas ela nota que o Hoshi estava indo para o lado oposto da casa dele. Isso porque ele pede para poder ir visitar a casa da Eruko. Ela fica sem reação, perguntando se ele queria ir agora, até porque não dava para deixar ele ver como está a casa dela naquele momento com o altar do boneco do Hoshi e todos os seus produtos de otaku. Ela tenta inventar uma desculpa de estar tarde e tudo mais, só que Hoshi lembra que ela já foi na casa dele, e pergunta se ela acredita que ele não pode visitar a casa da pessoa que ele gosta. Só que Eruko menciona que se ele for até lá, a castidade dele vai estar em perigo. Isso porque ele sempre age como um garoto inocente e indefeso, e que se ela fosse um velho sujo, ele poderia ter sua pureza manchada. Mas Hoshi não liga pra nada disso, e pede que pelo menos ele possa levá-la até a casa dela. Apesar de Eruko dizer que não precisaria, Hoshi diz que é muito perigoso ela ir sozinha quando está escuro. Eruko começa a segurar a roupa do Hoshi com medo, fazendo ele perguntar quem que parecia indefeso naquele momento. Isso porque ele aproveita para pedir que ela deixe ele entrar na casa dela. E nisso Eruko imagina que, na verdade, é a castidade dela que estava em perigo. Só que nesse momento, surge uma garota que conhece o Hoshi. Ela o chama de Natsuki, e ele a chama de Koharu. Os dois começam a conversar sobre o tempo deles no Fundamental, e Koharu menciona que não esperava encontrá-lo por lá. Ela menciona ter ouvido falar que ele virou um delinquente, apesar de estar parecendo o mesmo garoto do Fundamental, o que o deixa inquieto. Eruko nota que eles eram bem próximos, já que eles estudaram juntos, ela era fofa e ainda começou a chamar ele de Nakun. Depois de muito tempo conversando, Koharu nota a Eruko e pergunta quem seria ela. Quando ele tenta apresentá-la, Koharu nota que ela não se apresentou ainda. A garota se apresenta como Ota Koharu. Eruko tenta se manter firme, mas quando Hoshi tenta dizer que eles estão juntos, Eruko começa a cortar o assunto. Nisso ela se apresenta como a colega de trabalho dele e apenas isso. Depois de repetir que não se importa com ele, Eruko simplesmente sai correndo, deixando Hoshi sem conseguir responder e Koharu a encarando confusa. Quando chega em casa, Eruko começa a postar suas fantasias de novo, enquanto imagina ter sido patética. No dia seguinte, Hoshi claramente estava emburrado com a atitude dela. Ele menciona que ficou com raiva da frase dela na noite anterior. Eruko lembra de ter pensado o quão fofa a Koharu era, imaginando que o Hoshi deve ter um monte de garotas ao redor dele e que ela não deveria ter ciúmes dele, afinal, seu único desejo é poder se aproximar dele. Por culpa disso, Eruko menciona que ele não pode sair dizendo para as pessoas que eles estão juntos.
Isso porque pessoas como a Koharu poderiam imaginar que é estranho que ele esteja namorando com uma mulher mais velha, o que acaba irritando o Hoshi. Por culpa disso, ele simplesmente responde o pedido do seu contratante antes de puxar a Eruko para conversarem, pois ele queria saber se ela estava preocupada com a relação dele e a Koharu. Eruko finge que não se importa, mas nisso Hoshi explica que os dois são filhos de pais ausentes, e por culpa disso sempre foi fácil para ele conversar com ela. Só que nisso, Eruko deixa mostrar que ela realmente ficou irritada com a relação deles. Eruko admite que se sentiu com inveja, e pede desculpas por ser tão infantil, mas nisso, Hoshi simplesmente a interrompe para dizer que ama a Eruko e não quer esconder isso de ninguém. Ele menciona que fica chateado por fazer ela se sentir indesejada ou estranha nessa relação, e por isso ele queria poder dizer que eles estavam namorando, mas ele também agradece por ela contar o que pensa para ele. Isso porque, como a Eruko é uma adulta, ele fica preocupado sobre o quão sério ela está falando sobre estar com ele, já que ela ainda menciona que o vê como um adolescente, mas ouvir que ela ficou com ciúmes o deixou feliz. Isso acaba deixando a Eruko tão animada pela fofura dele, que não consegue acreditar no como ele consegue ser fofo. Por culpa disso, Eruko se liberta e parte para o ataque beijando o Hoshi. Depois disso, ela pergunta ao Hoshi se estava tudo bem se eles passassem um tempo juntos. Nisso, Hoshi já fica bem animado, dizendo que parecia bom para ele. Enquanto isso, seus contratantes estavam na dúvida de onde eles estavam. Eruko fica completamente sem reação ao notar que ela acabou de chamar um estudante para a casa dela. Quando voltam ao trabalho, eles tentam fingir que não tinha acontecido nada, mesmo com Hoshi praticamente fervendo de vergonha. Eruko imagina que caso Hoshi vá na casa dela, ela não conseguiria controlar a Eruko. Mas como não tinha mais jeito, ela só consegue aceitar. No domingo seguinte, Hoshi vai visitar a casa da Eruko. Ela lembra que conseguiu esconder praticamente tudo que era embaraçoso, como seus livros e o boneco do Hoshi. Mas no momento que ela ia abrir a porta, Koharu sai da casa ao lado conversando com alguém antes de notar que a Eruko e Hoshi estavam parados ali do lado. Koharu pergunta o que Hoshi fazia por lá, até entender que a sua vizinha era a Eruko. Mas nisso ela decide perguntar o que diabos eles estavam fazendo juntos, e nesse momento Eruko sentiu que ia ferrar muito pro lado dela. Nisso o capítulo seguinte começa com Hoshi sentado na cadeira da sala de aula, revoltado e frustrado sexualmente. Isso porque a ideia era que ele pudesse ter entrado no quarto da Eruko, mas por culpa de descobrirem que a vizinha era Koharu, dificultou muito a situação. Eruko inventou uma desculpa que ele só foi pegar uma chave do armazém do trabalho e logo depois de fingir entregar, ela começa a expulsá-lo do lugar. Mas Koharu parecia estar mais confusa ainda. No meio da rua, Eruko diz que não podia imaginar que Koharu fosse sua vizinha, e Hoshi pergunta o porquê ela mentiu. Eruko menciona que ela não poderia deixar ela ver os dois entrando na casa dela juntos, mas Hoshi discorda, dizendo que eles deveriam ir direto ao quarto dela. Só que, novamente, Eruko diz que isso não seria possível, senão ela poderia acabar denunciando ela para a polícia. Só que quando ela tenta mandá-lo embora, Hoshi a abraça e diz que ele não quer ir embora, mas como ela acha que ele deveria ir, então ele apenas aceita. Ele fica frustrado por precisar ir embora, pois achava que poderia passar o dia inteiro juntos, enquanto Eruko fica fantasiando sobre estar nos braços do Hoshi. Nisso, Nao menciona que ele realmente não conseguiu entrar no quarto da Eruko, só que ele já adianta que não tinha o que fazer, já que ela pediu para ele ir embora. Mas a Koharu ser a vizinha dela realmente se mostrava um grande balde de água fria, ainda mais levando em conta que em breve estariam nas férias de verão. Só que Hoshi diz que não vai desistir, e ele vai conseguir entrar no quarto da Eruko. Apesar de tentar se mostrar firme, ele ainda demonstra bem deprimido com aquilo, lembrando da sensação de abraçá-la. Eruko, por sua vez, fica pensando no Hoshi. Isso porque ela postou que poderia aguentar mais uma semana depois de sentir o calor do corpo de um garoto do ensino médio. Mas do jeito que estava, ela não aguentaria mais 24 horas longe do Hoshi. O problema principal virou a Koharu ser sua vizinha. Até porque só agora ela notou que tinha pensamentos pervertidos quando o chamou para sua casa. Enquanto ela pensa na clavícula do Hoshi e o quanto ela gostaria de enterrar seu rosto nela, Sugita surge perguntando se ela tinha um minuto, e ela quase morre do coração imaginando que ele havia chamado ela de Eruko. Ele menciona que um cliente entregou uns pãezinhos de presente para eles e pergunta se ela gostaria de experimentar. Depois de pegar um pãozinho, Eruko imagina que não deveria ficar fantasiando no trabalho. Pelo menos até Sugita mencionar que o Hoshi ainda não estava por lá, e ela quase surtar enquanto ele menciona que ele iria vir trabalhar à noite. Hoshi chega exausto, dizendo que ele ficou preso na escola por causa do aconselhamento de carreira.
O trabalho daquele dia seria limpar o armazém, e Eruko menciona que poderia resolver isso sozinha. Mas Hoshi diz que seria muito difícil fazer tudo isso sozinha. Além disso, ele tinha ido para lá porque queria vê-la. Eruko desperta desejando acariciá-lo todinho, mas Eruko consegue mantê-la sob controle dizendo que precisa se concentrar no trabalho, e nisso ela tenta puxar o assunto sobre o aconselhamento de carreira. Só que nisso, Hoshi fica depressivo. Isso porque ele estava vendo suas notas caindo cada vez mais, e isso poderia fazer a escola chamar seus pais. Hoshi menciona que os professores haviam dito que ele tem trabalhado demais. Nisso, Eruko nota que ela era parte do problema. Ele menciona que seus pais, geralmente, não ligam para suas notas, mas eles ficaram irritados quando mostrou que tinha recebido notas ruins de análise de dados. Eruko se impressiona por ele estar estudando programação, e ele explica que seus pais querem que ele estude o suficiente para poder ajudá-los, já que eles trabalham com TI. O problema é que se suas notas continuarem abaixando e eles chamarem os pais dele, pode ser que ele não consiga trabalhar durante o verão. Eruko menciona que poderia ensinar o básico para ele, já que ela trabalhou em uma empresa de TI, o que anima o Hoshi por vários motivos. Nisso, ele segura a mão dela e pede que ela o ensine a programar. Eruko fica corada, notando o quanto a pele dele era bonita, imaginando que se ele não mantiver uma distância, ela vai tentar beijá-lo de novo. Mas Hoshi percebe que ele estava conseguindo entender o que ela pensava. Ele observa o olhar da Eruko e nota que ela queria beijá-lo, e nisso, ele pede para poder beijá-la. Ele explica que notou o que ela pensava e Eruko não consegue reagir. Nisso ela apenas aceita o pedido dele, se perguntando como ele sabia, e depois disso, Hoshi se despede dizendo que iria contar com a ajuda dela para ensiná-lo a programar enquanto Eruko continua fervendo pelo beijo. Ela reconhece o quanto ele é assustador por ser tão direto na hora de agir. Nisso, ela reconhece todo o vigor do Hoshi quando a beijou, e também que ele estava quase matando ela de tanta fofura. Mas ao mesmo tempo, ela percebe que, caso ele atacasse de novo do mesmo jeito, ela não conseguiria resistir. Porém, ela ainda estava subestimando o vigor e a força de vontade de um estudante do ensino médio. No dia seguinte, Eruko é acordada por alguém tocando a campainha e quando vai ver, ela nota que é o Hoshi. Ele estava por lá, pois ele decidiu que quer que a Eruko o ensine programação como um aluno que mora na mesma casa que ela, o que deixa Eruko simplesmente perdida de como reagir a esse ataque.